Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Eu agradeço de todo o coração por essa oportunidade que Deus me concede nessa ocasião. Muito obrigado pelo seu acesso, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amigo, hoje eu quero fazer 3 coisas aqui de modo muito rápido. A primeira, fazer uma correção, reconhecer um erro, fazer um agradecimento e também pontuar algumas lições que todos nós devemos estar atentos a elas. Com relação ao erro, se trata do seguinte: no último dia, aliás, quando eu postei o vídeo número 075 no canal da IBR do Pará, 2 horas depois de eu ter postado esse vídeo, eu recebi uma mensagem do pastor Miguel. Pastor Miguel é um pastor chileno, morou no Brasil durante um bom tempo e pastoreou a igreja em Tailândia, em Sobral, em Irauçuba, no Ceará. E depois voltou para o Chile, está pastoreando a igreja batista em Coronel e em Concepción, nessas 2 cidades, meu querido pastor. E ele então passou a mensagem e dizia o seguinte, que eu tinha cometido um erro naquele vídeo. E apontou para mim qual era o erro. E ele disse que o erro era o seguinte, que eu havia dito no vídeo que Deus havia deixado de lado a sua divindade por um breve período. E ele diz, Deus não deixou de lado a sua divindade, Deus deixou de lado a sua glória, os seus privilégios, a sua exaltação, mas não a sua divindade. Deixar de lado a divindade seria uma afronta à própria natureza de Deus. Deus não deixou de lado. E eu fui no vídeo, eu já tinha certeza que eu estava errado. Porque ele não falaria isso para mim se ele não tivesse absoluta certeza. E estava claro o erro, tão grosseiro que era o erro, que eu não tinha dúvida. Mas eu falei, vou olhar. E olhei imediatamente, consultei as fontes que eu tinha assistido, que eu tinha visto, que eu tinha lido. E a única pessoa errada nessa história toda era eu. Eu estava errado. Então, imediatamente apaguei o vídeo. Tão logo eu percebi o erro e isso não vai mais acontecer, não vai mais acontecer. Eu vou tomar um cuidado muito maior diante dessa situação. Porque essa questão da natureza divina é um assunto tão importante, tão importante. Eu estava expondo esse texto que diz o seguinte, que princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, princípio do Evangelho. Eu estava então argumentando e dizendo que Jesus Cristo era o próprio Deus. É verdade, Ele é o próprio Deus, é esse o ensino da Escritura Sagrada. Na pessoa de Jesus Cristo coexistiram as 2 naturezas, a natureza divina, 100% divina, e a natureza humana, 100% humana. Tanto é que ele ficou cansado, sentiu sede, aí está a natureza humana. Mas também ele mandou o mar parar, o vento se acalmar. Isso mostra a divindade dele. Nós não sabemos como isso acontece. Esse é um dos assuntos difíceis da Escritura Sagrada. Nós aceitamos pela fé. Nós aceitamos porque é o ensino da Escritura Sagrada, não temos dúvida. Esse assunto está claro como um cristal na Escritura Sagrada. Então, nós não podemos nos enganar com relação a essa natureza. Esse assunto já foi debatido dentro da igreja, muito mesmo. As nossas confissões, os nossos catecismos, os tratados teológicos reformados, todos eles não deixam dúvida sobre isso, sobre a natureza. As 2 naturezas de Cristo Jesus, as 2 naturezas coexistindo na pessoa de Cristo Jesus. Então, essa é algo que nós devemos colocar no nosso coração e lembrar. Eu agradeço, em segundo lugar, eu quero então, antes, porém, eu quero dizer o seguinte, não muda, porque Deus não muda em 3 aspectos. E se Deus deixasse de ser Deus, por alguns instantes, como eu disse, Deus deixou de lado a sua divindade por um breve período, estaria alterando a divindade dele, a natureza de Deus. Isso não existe, isso não acontece. Deus não muda em 3 aspectos. Deus não muda na sua natureza, Deus não muda nos seus propósitos eternos e Deus não muda também
nos seus pactos e alianças. Então, isso não aconteceria de modo algum. Eu agradeço, em segundo lugar, eu quero agradecer o pastor Miguel muito, todo o coração. Quero reconhecer e dizer a você, pastor, a minha gratidão por ter observado, por ter me ligado, por ter mandado mensagem para mim, por ter procurado me corrigir. Muito obrigado. Nós sempre devemos defender o Evangelho com toda a garra, com todo o vigor, com toda a força da nossa alma. Continuemos firmes, sem medo de defender o Evangelho que foi confiado a nós. Né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por homens como o Senhor. Muito obrigado. Que Deus reconheça, que Deus o abençoe de modo poderoso e recompense grandemente por isso. Não tenha medo de me confrontar, se necessário. Tá certo? Isso pode salvar a minha alma, não é verdade? Quando nós confrontamos, quando nós corrigimos alguém do erro, nós estamos ajudando aquela pessoa. Essa deve ser a concepção de todo cristão, né? E, em último lugar, eu quero então mostrar aqui algumas lições que nós devemos relembrar para não cometer esse erro sobre hipótese alguma. Em primeiro lugar, que a sã doutrina tem um padrão. A sã doutrina tem um padrão. A Escritura diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Né? Então, há uma sã doutrina. De Gênesis a Apocalipse, né, ou de eternidade a eternidade, há um padrão, segue um modelo, uma linha muito fiel, né, durante todo esse período aí. E nós devemos seguir ela verdadeiramente. Todos nós estamos sujeitos à Escritura. Isso também não podemos esquecer. Né? As confissões, os catecismos, os tratados teológicos, os pastores, os teólogos, todos, qualquer um. A sã doutrina. Devemos então submeter-nos à palavra de Deus. A palavra de Deus, sempre a fonte, sempre. A Igreja Reformada defende isso como um valor extremamente caro e precioso para todos nós. Né? Isso é uma grande segurança para todos nós. E outra coisa, em último lugar, nós mesmos devemos examinar no temor do Senhor a Escritura Sagrada. Em Atos 17, versículo 11, a Escritura Sagrada diz que Paulo chegou em uma cidade Bereia, e lá naquela cidade Paulo pregava e os irmãos examinavam para ver se as coisas de fato eram assim. Que incrível, que coisa maravilhosa. É assim que você deve fazer, meu amigo, meu irmão. Por isso você deve conhecer a Escritura Sagrada, examinar a Escritura Sagrada, para que possa identificar os erros tão logo eles sejam lançados diante dos seus olhos. Caso contrário, nós estamos sujeitos a erros, a heresia, a engano, às vezes do nosso próprio coração, da nossa própria mente e assim por diante. Tá certo? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós nessa noite, nesse dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.